A Smart For You é uma empresa que ela foi criada, pensada e fundada com um objetivo muito claro, que é colocar a experiência na vida das pessoas dentro da casa delas. Quando a gente trabalha experiência, a gente está falando de sentidos, a gente está falando de visão, audição, tato, a própria vivência em si. Então a gente acredita que tudo que a gente faz na casa das pessoas é para valorizar os momentos mais importantes da vida delas. É um jantar a dois, sessão pipoca com a família, receber o pessoal numa sala de jantar ou para um jantar legal, aquela churrascada que ninguém é de ferro e todo mundo gosta. E a gente procura dar a roupagem ideal para que esse momento seja perfeito e memorável. Então a gente criou a empresa com esse intuito de fazer com que essas ambientações sejam feitas da melhor forma possível. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com automação, a gente faz isso com áudio e vídeo, a gente faz isso com infraestrutura de TI, a gente começou a fazer isso até com alguma coisa dentro de imobiliário, para salas de cinema, uma coisa mais específica, né? Você tem um pouco do tato, do cheiro, do material. Pela automação você consegue acertar um pouco a aromatização das casas e tudo mais, mas tem uma parte que é muito importante dentro desse processo, que é a parte de iluminação. E a parte de iluminação é por alguns motivos. Primeiro, a gente percebia que lá atrás, quando a gente começava a trabalhar na parte da automação, existiam projetos que não eram compatíveis com a parte de dimensionamento de cenas, dimerização de lâmpadas ou equipamentos e peças que às vezes a qualidade não era mais adequada. Isso fazia com que, em vez do cliente ter uma experiência maravilhosa dentro do processo, a gente tinha que contornar esses problemas de uma forma que ele não poderia extrair o máximo da automação. Ele saia feliz, ele saia realizado, mas lá no fundo a gente sabia que ele podia ter um pouco mais. E a partir daí a gente resolveu já entrar muito forte com uma divisão de iluminação. Para você usufruir mesmo da automação, usufruir bem da automação, o projeto de iluminação tem que ser bem compatibilizado. E com a automação você fica bem menos limitado do que sem para formação de cenas, enfim, como o André disse. E até uma tecla que o André bateu bastante que eu acho legal é que é essencial pensar em iluminação como ambientação. Às vezes você tem um ambiente e você não usa ele só para uma atividade, você tem mais de uma. E você tem que ter essa versatilidade também na iluminação. Com a automação, essa transição de uma cena para outra, de uma atividade para outra, ela fica bem mais prática, bem mais rápida e bem menos limitada do que sem. É possível fazer sem também, mas com a automação acho que fica bem mais legal o funcionamento da casa. E falando em experiência, você quer uma experiência que seja mais fácil, né? Todo mundo tem aquela sensação de eu mereço. E quando a gente está numa sensação de eu mereço, é porque aquele tipo de coisa eu valorizo. Aquele tipo de coisa é importante para mim. Aquele tipo de experiência faz sentido. E a gente procurou, dentro desse conceito de experiência que a gente quer oferecer para as pessoas, a gente procurou ter categorias de serviço e fatias que podem atender qualquer tipo de público. Então, quando você pensa, poxa, um projeto de iluminação, sim. Quando você pensa, eu quero fazer uma infraestrutura de TI, para deixar minha casa preparada à prova de tempo? Sim. Eu sou investidor, eu quero construir uma casa e eu preciso garantir o meu ROI desse meu investimento e eu preciso fazer com que minha casa ela seja à prova de tempo com um projeto de infraestrutura para que a pessoa que vai comprar o imóvel, ele saiba qual sistema ele pode colocar, a gente atende. Quando você pensa, não, eu sou uma empresa e eu quero ter ROI em cima do negócio, porque na verdade o que eu preciso fazer com que aquilo seja uma ferramenta para o meu trabalho. E aí eu tenho que pensar em gestão de energia, eu tenho que pensar em economia de energia, eu tenho que pensar em motivação dos meus funcionários, ter ideia de como esses caras estão interagindo, um projeto luminotécnico que atenda às normas de iluminação, uma infraestrutura de TI que não te deixe na mão, sim.
Se você busca qualquer tipo de experiência, ou se a tua preocupação ela tem um objetivo claro e definido, a gente consegue atender. O projeto de automação depende muito do projeto de iluminação. Esses dois têm que estar atrelados sempre. Agora, o projeto de iluminação não depende da automação para existir. Ele pode existir mesmo sem automação e com as qualidades parecidas também, com criação de cena, mesmo no mesmo ambiente, ter várias ambientações diferentes, não precisa necessariamente da automação. Mas tendo automação, eu acho que é imprescindível ter um bom projeto de iluminação, porque ali você valoriza esse investimento que você já está tendo com a automação. Para um projeto ser muito bem feito para um cliente, eu preciso conversar com esse cliente para a gente entender como essa pessoa ela vive, ela reage, ela espera, o que ela espera do projeto e para que a gente consiga realmente atender a necessidade no caráter mais específico possível. Então a relação com o cliente final é super importante. O próprio cliente final ele busca o arquiteto e por isso a gente tem uma relação muito forte com os arquitetos, não só da região daqui de Alphaville, como São Paulo, né? A gente faz parte do grupo do Party Club ali do Lar Center, da unidade que a gente tem lá, e a gente faz parte do Polo Alphaville aqui na região de Alphaville. Então, a gente acredita muito forte que é muito importante trabalhar sempre próximo do profissional. Quando a gente vai para um viés mais corporativo, vamos falar assim, eu tenho, por exemplo, o dono da empresa ou o executivo dessa empresa, ele tem uma demanda mais específica e geralmente isso vai para um departamento X que a gente procura se relacionar de forma mais próxima. Então, você pode ser o cara de facility, você pode ser o cara dentro da área de TI, você pode ser o próprio proprietário da empresa ou country manager, alguma coisa nessa linha. E você tem também a construtora em si, né? Você tem prédios que eles acabam nascendo com uma vocação de alto padrão, vamos dizer assim. Então, esses prédios são mais novos, de alto padrão, eles têm a demanda latente de ter um projeto já específico para automação. E em algumas construtoras a gente procura dar uma mão nesse sentido, assessorando, mas o que eu acredito, e essa é uma coisa legal também para todo cliente ficar de olho, tem muita gente por aí que fala que o projeto está pronto para automação. É uma coisa que a gente acredita muito forte, se você não tem a marca clara que ele está sendo, para qual sistema ele está sendo usado, é muito difícil dele estar pronto de verdade. E se essa marca ela não for uma marca confiável para fazer o sistema de automação funcionar, pode desconsiderar isso de um projeto. Porque o cliente, quando compra o imóvel, ele acaba tendo uma certa expectativa e que a realidade vai ser muito diferente na hora de implantar o sistema, né? A gente tem que sempre tomar um pouco dessa relação escopo, custo, qualidade, porque isso rege o mercado da construção civil e isso faz muita diferença no bottom line lá. A Smart for You está localizada aqui na Avenida Ipanema, 165, no 18 do Forte. A gente tem uma outra unidade que na verdade é um posto de atendimento avançado dentro do Shopping Lar Center. E lá a gente está junto da loja B-Concept. Fica fácil porque é na frente do cinema, então tem tudo a ver com o que a gente faz. A forma que a gente atende, interage e recebe os clientes, o que a gente mais gosta é quando ele vem aqui, né? E a gente bate um papo, toma um café, fala um pouco como é que é o projeto da casa e aí a gente consegue entender mais na minúcia o que cada um espera. Mas a gente também atende por telefone para tirar algumas dúvidas, e-mail, tem o nosso Instagram que é @smartforbrasil, tem uma página no Facebook que é muito mais para algumas coisas que a gente acaba colocando por aí, que a gente acha interessante. E a partir do momento que a gente recebe essa ligação ou esse contato do nosso cliente, a gente sempre procura entender qual que é o estágio que essa obra está, que tipo de experiência essa pessoa espera e que tipo de informação que essa pessoa tem de projeto ou de necessidade ela precisa, e aí a gente começa a direcionar nas áreas. Então, se a pessoa está buscando automação, a gente geralmente procura entender e fazer uma reunião que tipo de vida a pessoa tem na casa, quem mora lá dentro, que tipo de sistemas vale a pena ser integrado. Uma coisa que é importante pensar, a automação, ela deveria chamar primeiro integração e depois automação. Então, eu integro as coisas que funcionam para que elas funcionem da forma correta, dentro de uma rotina pré-estabelecida, que fica mais fácil para o usuário final. Se a pessoa tem infraestrutura de TI para poder suportar essa automação, ou seja, eu uso o meu Instagram, uso o Facebook, uso 4K, por exemplo, para ter um áudio e vídeo legal, se ela não tiver uma infraestrutura de TI adequada, ela não vai conseguir ver a mídia em 4K. Então, a gente se preocupa um pouco com esses passos que têm que ser dados antes para que a coisa seja feita legal.
E na maioria das vezes a pessoa não tem nenhum projeto de iluminação, vamos dizer assim, para que a gente possa conseguir fazer um orçamento. E aí entra o Mauro na jogada, porque quem conhece iluminação aqui na Smart com a propriedade dele é só ele. Então é um cara que entra para jogar e contribui com esse projeto. O projeto de iluminação, apesar de não parecer, ele precisa de um briefing muito grande. Eu preciso saber que o cliente, como ele vive na casa dele, o que ele gosta, qual que é a cor da casa que vai fazer diferença na quantidade de iluminação daquilo, tanto que tem de reflexão de luz ali. E tendo arquiteto ou não, a gente acaba mexendo e dando algumas dicas ali do que dá para fazer mais. A gente trabalha em vários modelos com a iluminação. Às vezes o cliente vem com o arquiteto, aí já existe um projeto de iluminação, às vezes vem sem, às vezes só precisa compatibilizar. Quando vem com o projeto, e ele está atrás da automação também, só precisa compatibilizar o projeto de iluminação com o da automação. Quando vem sem, eu também adoro pegar esses projetos e pegar direto o projeto inteiro, fazer o projeto de iluminação. E a gente sempre precisa de um briefing muito grande. Então, o contato, a gente costuma falar aqui que a gente nunca faz... Não sou eu que estou fazendo o projeto de iluminação. Sou eu, o cliente, ele também vai participar desse projeto. A gente gosta de fazer as coisas juntos. Mesmo arquitetos, às vezes a gente faz alguns projetos para arquitetos, quando é algo muito específico também, principalmente corporativo, quando tem que comprovar a salubridade no ambiente de trabalho, a gente consegue fazer relatórios de luminância, encaixar tudo. Mas a gente consegue atender desde o cara que não tem projeto nenhum, não tem o arquiteto, até o cara que chega com o arquiteto já com o projeto pronto. E esse meio termo também todo a gente consegue atender legal. A gente faz tudo para fazer com que a expectativa ela seja realidade, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande quando eu vou fazer uma sala de cinema. O cliente ele tem uma ideia do que é uma sala de cinema. Quando o Mauro faz um projeto de iluminação, a gente tem um software que a gente mostra com o efeito real das lâmpadas ou do projeto de iluminação, um 3D onde o cliente vai andando pela casa dele. Então ele tem, a gente não apresenta, quando a gente é envolvido num projeto de iluminação, a gente não apresenta o pontinho na planta, né? Então a gente faz um 3D onde o cliente vai vendo e saboreando cada pedacinho da casa. Então a expectativa é aquela, né? E para áudio e vídeo é a mesma coisa. Então o que é legal é que assim, quando a gente põe a realidade em jogo, é muito legal porque não é muito diferente da expectativa, porque a expectativa já foi traçada com um parâmetro bem legal. Você vê o momento, quando a gente liga os sistemas, a gente faz a coisa funcionar, o cliente entra na casa, você vê o sorriso abrindo, é a coisa mais legal do mundo, né? E geralmente isso vem seguido de frases com exclamação, assim, feliz da vida. Em cada real que o cliente deixou com a gente, deu mais do que R$1 de felicidade para ele, entendeu? Então, é assim que a gente pensa, é assim que a gente faz e é assim que a gente gosta de entregar.